Boa noite, bom dia, boa tarde. Bora lá, pessoal. Tô entrando aqui um pouquinho. Bora lá, bora lá, bora lá. Hoje então vai acontecer a nossa aula 01 da semana Fitness Day. A forma do emagrecimento. Afinal, como emagrecer tanto em pouco tempo sem passar fome de uma forma nova, de uma forma diferente, sem sofrimento, porque emagrecer não é sofrer de uma vez por todas. Deixa eu falar boa noite para quem tá aqui no ao vivo, a Nath, a Cris, bora lá, vamos entrando. Galera, quem é? O meu time Batata Doce tá aqui em peso, Bianca Bratio. Quem estiver assistindo a aula, eu vou ficar falando, meu time Batata Doce é a minha comunidade fitness, tá? Das meninas, das mulheres que já são as minhas alunas. Combinado? Boa noite, Lívia. Mãe tá on e linda. Obrigada, Cris. Boa noite, Tati. Legal, galera. Vamos entrando. Dilene tava ansiosíssima pra gente começar a nossa semana, né, Dilene. Sandra, Juliette, Samantha. Que legal. Obrigada, Nath. Maísa, meu amor. Gente, seguinte. Nós vamos falar hoje de um tema que é sobre o emagrecimento e eu, pelo menos, deixa eu desligar o som. Eu tô achando que eu vou dar aula prática aqui, gente. Já tô com o sonzeiro aqui ligado no lasco. A gente vai falar de um tema que é emagrecimento, que envolve a autoestima da mulher. Então, se você sabe que tem alguém aí lutando pra isso, compartilha com ela essa live, porque o que eu vou falar hoje é muito importante. O que eu vou trazer aqui é uma proposta diferente sobre emagrecimento. Então, acabou dessa história de ficar tentando a fórmula antiga. Eu sei que muitas de vocês já tentaram muita coisa e conseguiram muito pouco ou quase nada de resultado. Então, hoje eu tô aqui para falar do meu método de emagrecimento, para você abrir os olhos e ver outros caminhos que existem, sem ser o tradicional que eu também fazia e você fazia. Então, compartilha essa live com as pessoas que você sabe que tá aí lutando para emagrecer, que você sabe, as pessoas que você sabe que já estão afetadas emocionalmente, com a autoestima já afetada por conta do querer emagrecer, das pessoas que precisam emagrecer, porque já é uma questão de saúde. Eu conversei com muita gente em box que já tá com esteatose hepática, enfim, com várias complicações que são decorrentes da má alimentação e da falta de atividade física, certo? Então a proposta da aula hoje é mostrar um caminho diferente para você da forma de emagrecer, que é o caminho que eu descobri e que eu aplico com as minhas alunas. Combinado? A Dai tá afetada. Tô afetadíssima, gente. Afetadíssima. Então, compartilha, manda aí para pelo menos 5 amigas e comenta aqui nos comentários. Dai, compartilhei. Dica boa é dica compartilhada. Boa noite, Leonice. Seja bem-vinda. Quem é que é a primeira vez que tá assistindo uma live comigo? Fala eu aqui nos comentários, para eu poder aqui ver quem são os rostinhos novos aqui comigo. Compartilhou, Thales? Isso aí, lindona. Vambora, Bê, vambora. Compartilha. Fê Martins, linda maravilhosa, gente. Posso dar spoiler? Que a gente vai ter uma aula com essa linda maravilhosa, com essa nutricionista foda do caramba. Bora lá, mulherada, cola nessa mãe que é sucesso total. A Kelly, eu, a Joyce, eu, a Neide, a Tati, a Kelly. Que legal, gente. Compartilhei para mais de 5. Isso aí, legal. Agora eu quero saber, gente, quem tá aqui se inscreveu provavelmente na Semana Fitness Day. Quem está aqui? Quem foi de verdade que fez pelo menos uma das aulas que eu enviei lá como bônus? Pelo menos uma. Ou pelo menos viu um pouquinho. Ou pelo menos sentiu vontade de fazer, mas pelo menos viu. Me conta aqui nos comentários, fala eu. Compartilhou a newzinha, legal. Daí compartilhei. Isso aí, Rita. Quem aí fez alguma aula minha, compartilha eu. Lá das aulas bônus que eu entreguei pra vocês. A Cíntia, eu. Bora lá, quem mais? Compartilhei. Isso aí, Si. Vivi, eu. Legal. A Cris. A Samantha, legal, gente. Bom, é isso aí. É isso que eu queria realmente vocês estarem já integrados sobre o que a gente vai falar. Agora, vamos de uma terceira coisa, certo? Se concentra aqui na aula comigo. Talvez vocês não entendam, porque minha letra é muito ruim. Eu falo melhor do que eu escrevo. Então, mas vocês vão entender porque eu vou falando e vocês podem anotar, certo?
Essa não é uma aula prática como vocês estão acostumadas a me ver aqui. Porque eu procurei nessa semana Fitness Day mandar as aulas práticas antes para que vocês pudessem, né, treinar e conhecer o meu método. Para começar já a entender que não é treinar por treinar. Então eu optei em fazer essas aulas teóricas porque eu quero que de coração vocês entendam, gente, como é que funciona esse processo do emagrecimento, certo? Conforme eu for falando, conforme eu for contando todo esse passo a passo, todo o processo, eu quero que, por favor, prestem atenção. Se você se identificar com alguma coisa que eu estiver falando, você se identificar porque aconteceu com você, você se identificar de repente porque foi também uma frustração sua, eu gostaria que você soltasse coraçãozinho aqui na nossa live. Tá vendo aqui embaixo? Não tem coraçãozinho? Vamos testar. Senta o dedo aí no coraçãozinho, vamos supor. Quem quer emagrecer muito? Senta o dedo no coração. Senta o dedo. Isso, fechou. Por quê? Porque aí eu sei se vocês estão se identificando ou não com o que eu tô te contando e com o que eu vou passar. Então eu vou contar a minha história, vou contar tudo pra vocês. Vocês se identificaram? Vocês soltam o coração tipo, cara, eu também. Pra eu saber quem tá comigo. Show? Beleza? É isso aí, nós ensina tudo, ok? Vou fazer o seguinte, gente. Vocês querem que eu tire os comentários pra gente se concentrar aqui? Eu vou tirar os comentários, tá bom? Eu vou tirar. Eu vou tirar, mas vocês estão aqui ao vivo, vocês vão poder fazer perguntas pra mim. Então a nossa comunicação vai ser os coraçõezinhos, certo? E aí a hora que eu terminar o assunto, eu abro pra pergunta pra gente não... Então anota aí no papel, sabe por quê? Se você perguntar, eu não vou ver. Então, bora lá, vamos começar? Então, pra quem não me conhece, pode ser que tenha caído alguém aqui, né, da Semana Fitness Day. O meu nome é Daiane Mormano e eu tenho 2 academias na minha cidade. Eu sou atleta de fisiculturismo, mas no momento você vai dizer, ela está gordinha? Não, amor, eu estou grávida. Daqui 3 meses nasce meu bebê. Mas a grande história que eu tenho hoje aqui para te contar é como emagrecer 10 quilos ou até mais. Na verdade, eu vi até 12 quilos em 30 dias, sem passar fome, sem remédio e sem ficar treinando durante horas. Eu sei que pode parecer, absurdo demais isso que eu tô te dizendo, né? Porque a maioria que tá aqui já tentou alguma coisa para emagrecer e não conseguiu. Eu também não acreditaria nisso que eu estou te dizendo, de emagrecer 10 a 12 quilos, mudando o corpo, se eu não tivesse visto em mim e em várias alunas minhas, mais de 1000 alunas por ano, aonde eu vivo postando os antes e depois para vocês, certo? Só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando para quem tá caindo aqui de gaiato, eu vou contar a minha história, tá? Como então eu comecei aplicando em mim, essa sou eu, essa era eu aplicando o método antigo e depois de 40 dias, na verdade, essa aquela ali com o troféu pro alto, sou eu depois de 16 quilos, certo? Então, tudo que eu falar aqui, gente, infelizmente eu também passei pela mesma dor que você. A mesma dor que você está passando nesse momento, certo? Olha, só pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Aí um depoimento da Márcia, por exemplo. Uma aluna nossa do Desafio Power Day. Essa aqui é ela. Uma das primeiras nossas batatas doces. Marcia, conta pra galera como você era antes de entrar no desafio. Eu era cheia de celulite, uma barriga enorme e já não conseguia mais me olhar no espelho. E quanto você pesava? 54. 54. Mas por que você resolveu entrar no desafio? Porque eu não conseguia mais me olhar no espelho, tava muito feio, uma barriga enorme. Quanto já emagreceu? Eu perdi 10 quilos. Perdeu 10 quilos, tá? Foi E aí o embora que e agora eu faço a acontece? dieta de ganho, que é difícil comer toda a comida. E aqui estão alguns antes e depois para vocês terem ideia disso que eu estou falando, tá? Reuni aqui, tentei ser o mais fidedigna possível dos 30 primeiros dias, tá, gente? Então aqui essa Janai, ela perdeu 12 quilos nos 30 primeiros dias, a Camila, a Michele, enfim, tem todos esses antes e depois aí de 30 dias, certo? Então eu quero não só falar, mas começar já mostrando para vocês como é possível. Além desses 30 dias, tem alguns resultados que eles saem da curva do esperado, que eles vão além da curva do esperado, que são esses aqui, por exemplo, ó, resultado de 5 dias, 14 dias. E esses são só alguns, porque não tem como a gente ficar aqui só mostrando antes e depois para vocês, porque eu sei que vocês querem irem direto ao ponto, né? Essa aqui, ó, a Janai, tá vendo? Ela perdeu 12 quilos no primeiro mês e no segundo mês 17 quilos.
Então, o que acontece? Ela passou por todo o processo, certo? Então, eu também não acreditaria se alguém falasse pra mim que a coisa que eu mais quero dá pra ser feita muito mais do que eu imagino em apenas 30 dias, certo? Então, tá aí a prova pra vocês de que é possível. E é só a pontinha do iceberg, gente. Tem até na minha bio um Instagram que é o Coach Daimar Mano, enfim, tá lá na minha bio, que tem vários antes e depois. Eu não posto todos, porque nem todas autorizam. E pra mim tá tudo bem. O que importa de fato é eu realizar uma mudança na vida da minha aluna e não poder postar o antes e depois dela. Então pra mim tá tudo bem também. As que permitiram que eu postasse estão lá na página, vocês podem olhar lá, certo? Mas eu quero explicar pra vocês como é que eu cheguei na fórmula então, dos menos 10 quilos em 30 dias. Quem olha no meu Instagram, tá, olha ela fit, não sei o que, imagina que eu sempre fui assim. E não, gente, muito pelo contrário. Eu nunca fui assim. Eu nunca tive o corpo fitness, certo? Eu vim de uma família onde meu pai, inclusive, morreu com 45 anos, de uma série de consequências de saúde, por não fazer dieta, obeso, hipertenso, sedentário, enfim, tudo que tinha para poder piorar a situação, ele fazia comendo e não se exercitando. Minha irmã, mesma coisa, e eu estava indo para o mesmo caminho. A minha sorte é que eu sempre gostei muito de treinar, só que eu não sabia me alimentar correto e eu treinava muito, excessivamente. Eu fui fazer faculdade, fiz outra faculdade, fiz pós, tentando encontrar então como eu podia ter um corpo fitness, porque a gente entende uma coisa, eu tinha um corpo que me desagradava muito e eu não queria só emagrecer. Eu não queria ficar magra, flácida, magra com a perna fina, magra e com barriga, magra e com a bunda caída, entende? Eu não queria só emagrecer. Eu queria perder gordura corporal e ganhar ou no máximo manter a minha massa muscular. Porque é isso que faz tornear o corpo. Só que o que acontece? Eu só entendia a forma tradicional. Se você tá agora olhando que é exatamente isso que você faz, porque a gente aprendeu isso desde quando a gente era criança, né? Desde lá dos nossos antepassados, como que era para emagrecer? Bom, para emagrecer você tem que ficar comendo o menos possível, você tem que comer muito pouco, quase nada. A fome, ela tem que estar presente para você emagrecer, é ou não é? Quem tá reconhecendo aí que já tentou ficar passando fome, solta coraçãozinho pra gente. Tem que passar fome, você tem que correr, você tem que caminhar durante 1 hora. E a galera um pouco mais ainda nova falava, não, tem que treinar também musculação. Mas todo mundo falava, mas não treina muito, você vai ficar muito grande, né? Então era exatamente isso que eu fazia. E, gente, eu gastava muito dinheiro. Muito. Porque eu comprava todos os produtos fitness, todo pão zero glúten, todo chocolatinho fitness, farinha, olha, a farinha seca a barriga, farinha seca a celulite, todas as farinhas do mundo eu experimentei, eu comprei tudo que vocês pensarem. Tudo. E aí o que acontecia, gente? Primeiro que eu não aguentava, porque é insustentável a gente ficar passando fome, a gente chegar em algum lugar que tenha justamente a comida que a gente gosta e a gente tá com fome. Você vai ficando com raiva, eu me sentia frustrada, eu ficava pé da vida porque meu corpo não mudava, eu tava cansada, eu tava gastando muito dinheiro, eu vivia com fome e eu olhava pro meu corpo, tinha lá um monte de celulite. Quando eu colocava calça de ginástica, pulava o gordinho pra lateral, pulava o gordinho pra frente. Chegou um determinado momento, eu sou professora de educação física, eu não conseguia mais colocar shorts, porque quando eu colocava shorts, aquele elastiquinho, dividia minha perna e aí a gordura pulava de lado e ainda marcava mais ainda a minha celulite, né? Eu tinha aquela bundinha engavetadinha, né? Então nada pra mim tava bom e eu não entendia. E eu comecei a ficar frustrada, eu pensava, eu acho que isso aí não é pra mim. Eu acho que de repente todo mundo pode ter, ou as pessoas que eu me espelho têm, mas não é pra mim. Só que eu nunca deixei que esse sentimento me dominasse, porque ao mesmo tempo que eu ficava frustrada, você já ficou frustrada? Já ficou frustrada de tentar fazer uma dieta, de tentar fazer tudo isso e não conseguir? Você colocar muito esforço numa coisa e de repente você simplesmente não conseguir? E aquela coisa só parecer que parece que só pra você que não dá certo? Solta seu coração, tá aí ó, todo mundo soltando o coração, exato. Tamo junto, eu era essa pessoa também. Mas alguma coisa me falava, cara, e eu procurei outros profissionais, gente, eu escutei até de profissionais que o que eu queria era impossível, certo? E aí
eu tinha na cabeça algumas pessoas, eu falava, como que é impossível e essas pessoas conseguiram? Então não é impossível. Se alguém já pisou lá, é mais ainda uma prova de que eu posso também pisar lá. Eu só preciso descobrir como que é esse passo a passo, certo? Foi então que eu tive uma grande ideia. Falei, bom, seguinte, eu gosto de coisa, e assim, eu queria, olha só o que eu queria, eu sou ousada. Eu queria perder gordura, eu queria ganhar massa magra, ou no mínimo manter pra ficar com um corpão, porque eu não queria que a minha bunda caísse, que minha perna ficasse graveto, e que minha barriga ficasse mole e que eu tivesse flacidez. Não queria. Eu queria ficar shapeada, corpão, e eu queria rápido. Eu não queria que esse negócio demorasse 6 meses, eu não queria, porque, gente, eu já tinha perdido muito tempo. Essa história que eu tô resumindo pra vocês foi de pelo menos uns 7 anos eu dando cabeçada, entende? Demorei pra aprender, demorei pra descobrir o pulo do gato. Aí teve um dia que eu peguei e falei assim, cara, quer saber? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ir pro underground. Porque se tudo que eu tô aprendendo na faculdade não tá me levando onde eu quero, se os profissionais que eu acesso não me levam onde eu quero, eu tenho que estar com a galera que estão como eu quero, né? E aí o que acontece? Eu coloquei na minha cabeça que eu ia competir. A gordinha, eu vou colocar de novo pra vocês a foto, peraí, gente. Peraí. Vocês iam dar moral pra essa daqui da esquerda? Ó, olha lá. É que ainda deve estar com algum filtro que eu tentei amenizar as gorduras, certo? Mas você olha ali, eu coloco o dedão, pula o gordinho. Ai, Dai, mas você não era obesa. Realmente, gente, eu não era obesa, mas não era um corpo agradável, agradavelmente fitness, certo? Não era o que eu queria. Ponto final. O que eu queria era isso aqui do meio. Tá vendo? Vocês não botariam fé, certo? Aí eu peguei e falei, bom, então eu vou competir. Porque vai ser radical. E eu marquei uma competição depois de 40 dias. Eu tinha 40 dias pra perder 16 quilos. Só que perder esses 16 quilos só de gordura. Porque eu não podia perder massa magra. Porque pra competir você tem que ter massa magra, você tem que ter músculo. Enfim, eu não podia fazer a merda de perder massa magra. E aí eu comecei a contratar, gente, nessa primeira competição, treinadores que estivessem ali no meio, que estivessem fabricando corpos como eu queria, entende? Que me ensinasse. E aí eu aprendi um mundo que pra mim era completamente desconhecido, certo? Aí o que acontece? Eu fui trocando de treinador, trocando, porque cada um tinha um método. E eu fazendo aquilo ao mesmo tempo, estando muito feliz, que como vocês podem ver, eu conquistei muitos troféus. Eu sempre embaralho disso aí. Mas enfim, uma coleção deles, e tem mais ali, onde não cabe todos os troféus, tem as medalhas, enfim. Eu comecei a procurar outros pra saber o método de todos. Falei, cara, eu vou nos melhores, eu vou nos mais caros, eu vou gastar, e vou. Ok, pra mim deu super certo, beleza. Só que minha dúvida era, bom, será que deu certo só pra mim? Ou será que vai dar certo também para as outras pessoas? E aí, pra quem me conhece, eu tinha minha assessoria particular e eu dava aula de personal. Então eu comecei a aplicar, eu juntei tudo que eu tinha aprendido e tudo que eu já sabia que não dava certo e comecei a planejar algo que fosse sustentável, porque todo mundo sabe que vida de atleta é muito restrita, é muito hard. E as minhas alunas, por exemplo, não queriam um corpo de competição, porque é hard. Elas só queriam ser fitness, elas só queriam perder a barriga, elas só queriam não ter celulite, elas só queriam que a bunda não fosse caída, certo? Queriam só mudar o corpo, não queria nada faca na caveira. E aí eu comecei então a desenhar um modelo da minha fórmula, de como eu ia levar esse mundo, esse resultado, para uma mulher que não ia gastar muito com nada fitness, mesmo porque a gente sabe que não é isso que dá resultado, que não tem muito tempo para ficar horas na academia, então você precisa fazer um negócio que dê resultado e rápido para ela, e que eu sabia que ela queria ter um resultado rápido, certo? Só que daí o que acontece? Comecei a comprovar o meu método, porque deu certo pra mim, que daí o que acontece? Eu fechei com um monte de treinador e depois eu comecei a fazer sozinha, né? Eu tinha um médico, outro parceiro meu, só pra dar uma olhada, falar, vai por aqui, vai por ali, na hora da finalização, que é a semana última ali de competir, certo? Mas todo o cronograma fui eu que comecei a montar e desenvolver o meu de uma forma que eu sabia que pra mim ia ser tranquila, que eu ia levar por muito tempo, certo? E aí eu comecei a aplicar nessas alunas. Só que, gente, aconteceu uma coisa. Quando eu mudei pro Rio, eu fiquei só no online. E chegou um ponto que eu tinha 70 alunas de assessoria particular. Que não é um produto barato, é um produto bem mais caro. E eu não tinha mais tempo. E ok, eu tava já ganhando muito dinheiro.
muito dinheiro, transformando muita gente. Só que chegou um dado momento que eu pra quem me conhece sabe que eu dei aula no clube, né? Eu gosto de gente, eu gosto de calor, eu gosto de muita gente, eu gosto de muita gente. É por isso que eu faço live aberta aqui, enfim, eu gosto de aglomeração, eu gosto de gente. E eu comecei a ficar chateada, eu falei, cara, eu tô me limitando de poder ajudar só 70 pessoas por mês. O que acontece? Não eram 70 pessoas diferentes, porque as minhas alunas, elas se renovavam todo mês. Então, ou seja, pelo menos 6 meses, eram só 70 pessoas que eu ajudava por mês, né? Então era um número muito pouco. E aí o que acontece? Conforme eu postava, a galera vinha me pedir ajuda. E eu não podia, porque nem cobrando caro, eu consegui diminuir essas minhas alunas, né? Mesmo cobrando caro, elas vinham, elas fechavam e tal. Só que eu não podia ajudar quem de repente não podia pagar aquele valor. Eu não podia ajudar mais gente, porque eu não tinha mais horário. Foi onde então começou meio que bater uma deprê em mim. E eu falei, cara, não é isso que eu quero, sabe? Eu tô ganhando muito, tô fazendo muito, eu já sei a fórmula, eu sei como fazer isso, eu já testei em mim, já testei em milhares de alunos, pra todo mundo que fez deu certo. Mas não é isso que me satisfaz, não é isso que me faz feliz. Foi então aonde eu resolvi criar o desafio Power Day, onde eu comecei com um grupo de WhatsApp, com 20 pessoas, né? Aí, fora as 70, eu comecei a ajudar essas 20 em uma forma em grupo. E esse grupo foi crescendo. E hoje a gente está em 1000 alunas, certo? E aí, obviamente, eu fui diminuindo o meu de assessoria para poder dar atenção para esse grupo, né? Porque eu gosto muito dessa questão do grupo, de poder atingir muita gente em qualquer lugar do mundo. E foi assim, então, que cresceu e nasceu o desafio, certo? Agora, dito isso, não adianta nada ficar guardando tudo isso pra mim, porque eu também não quero que você perca tanto tempo assim como eu perdi e achando que emagrecer e mudar o corpo não é pra você ou que é sofrido. Então, se você pensa isso nesse momento, tira isso da sua cabeça, ok? Tira isso da sua cabeça. Emagrecer e mudar o corpo é pra você não importa a sua rotina, é pra você não importa quantos filhos você tenha tido, certo? Se você olhar aqui na minha página ou na outra, você vai ver quantas mulheres com filho, pós-parto, filho grande, depois de 45 anos, 47 anos, 50, não importa. Não importa qual é a situação. Emagrecer e mudar é pra você, desde que você entenda que a forma tradicional que a gente tem de resolver esse problema, ela não é a mais eficiente, certo? Vamos lá então. Vou explicar pra vocês. Qual é a forma que a gente tende a resolver esse problema do emagrecimento? Deixa eu dar aqui um zoomzinho pra vocês. Chegar aqui perto comigo. Aqui ficou melhor. Ótimo. Nem tanto, né, amor? Porque não é grávida, a gente retém e fica com a cara de um balão desse tamanho. Vamos lá. Vou apresentar então pra vocês qual é a base, a fórmula do emagrecimento dos 10 quilos em menos 30 dias, que é o que eu fiz comigo. E é o que eu faço com as minhas alunas mensalmente, certo? Como cheguei na fórmula então? Qual é a fórmula tradicional, gente, que a gente sempre tende a fazer? A primeira coisa que é passar fome, comer muito pouco e espaçar muito as refeições. Ou quem sabe até ficar tentando fazer o jejum. Eu não sou contra, mas veja bem que existem estratégias inteligentes com armas inteligentes, certo? Se você tem muito para emagrecer, olha só, quanto mais fome você passar, primeiro que você está criando algo na sua vida que é o quê? Insustentável. Por que é insustentável, gente? Vamos supor que você consegue ficar sem comer 1, 2, 3 dias. No quarto dia, amiga, você não vai conseguir. Solta o coração para quem já conseguiu, para quem já sabe do que eu tô falando. Tentou ficar 1, 2, 3 e no quarto falou o quê? Foda-se, eu vou comer, eu não aguento mais. Ou as que são menos estressadas falam, ai, só um pedacinho não tem problema. A hora que ela foi ver, já foi pro céu a dieta dela, ela já não tá fazendo mais nada. É ou não é? Você já tentou fazer isso? Vou comer muito pouco, vou comer bem pouquinho, e isso não passou de 3 dias. Quem sabe uma muito focada, ficou até quinta-feira, gente. Não passa de quinta-feira, certo? Não passa de quinta-feira. E aí o que acontece? Por que passar fome, comer pouco? Já provei pra vocês que é insustentável, porque você não consegue fazer isso a longo prazo. Não dá tempo de você emagrecer. Se dá é muito pouco, porque a hora que você volta a comer, você come mais do que você teria comido nesses 3 dias.
se tivesse comido normal. E por que dá barriga, gente? Presta atenção aqui comigo. Quando a gente fica sem comer, quando a gente fica com muita fome, o nosso corpo ele não é idiota. Ele vai mandar disparos pro seu cérebro e você vai tender, olha só, quem já fez isso solta coração. Quando você tá com muita fome, você vai querer comer o quê? Uma proteína, ou um pão, ou um chocolate. O seu cérebro, ele dispara comando para você comer o chocolate, o pão, as coisas que são de rápida energia. E são as que mais estocam gordura, e são as que mais engordam a gente. O nosso corpo, ele sabe identificar com duas opções o que engorda mais e o que dá energia rápido e o que dá energia devagar. Então, quando eu tô com muita fome, eu não vou querer comer uma aveia, eu não vou desejar comer um frango. É a última coisa na vida que você vai querer comer. Você vai querer comer o quê? Um pão, uma torradinha, uma bolachinha, alguma coisa docinha, entende? Ou é pão, ou é massa, ou é arroz, ou é doce. Não foge disso. E qual que é o problema disso? Isso justamente é onde vai pra quem, gente? Pra barriga. Até quem não tem tendência a ter barriga, quando se alimenta muito disso, cria barriga. Às vezes você vai falar assim, cara, eu sempre fui magra a vida inteira e de repente eu tô com essa barriga que eu não me reconheço. Claro! Você ficou fazendo o quê? Se alimentando justamente do que dá barriga. Na aula de amanhã eu vou falar só sobre barriga. Então, e aí o que acontece? Outra coisa, outra parada que acontece. Quanto mais você fica passando fome, mais o seu corpo manda, mais o seu cérebro manda disparos pro seu organismo de mais fome. Olha só que louco, quanto mais eu fico sem comer, mais fome eu vou ter. Que é como se o corpo estivesse, tendo reações do tipo, cara, ela tá pegando o estoque. Quem que é o estoque? É a gordura. Então, se você atacar o seu organismo e falar, cara, agora você vai passar fome, ele vai responder. É ação e reação. Você precisa ser inteligente. Você precisa usar estratégias para que seu corpo colabore com o emagrecimento, que não jogue contra, que ele jogue no seu time. Se você fizer isso, ficar comendo pouco, ficar passando fome, ficar espaçando as alimentações, ficar deixando sua barriga roncando, sabe? Você vai tornar um local ali insustentável para você ficar extremamente irritada. Quem aqui já ficou irritada com dieta, mas irritada mesmo. Tem gente até que perde controle, real, não é frescura. E você vai sempre ficar patinando, porque você fica 1, 2, 3, 4 dias sem comer. Aí a hora que você voltar a comer, você vai voltar a comer tudo e muito mais. Ou você fica de segunda a sexta em jejum, sábado e domingo você destrói e vai comer muito mais. E o pior é que a longo prazo isso você vai estar ganhando barriga e aumentando a sua fome, causando um descontrole absurdo no seu corpo. Que depois pra gente corrigir vai ser muito mais dificultoso. Então se você tá tentando isso até agora, para porque não vai dar certo. Eu sei porque eu já tentei. Eu sei porque todo mundo que tava junto comigo só tentava isso. Tava todo mundo no mesmo barco. Barrigudo, com gordura e não saía do lugar e sempre frustrado, certo? Muito treino. O que acontece? Gente, eu ainda zoo com todo mundo, né? Tem na mente aquela pessoa lá que tá sempre imagina aquela pessoa que faz jejum de segunda a sexta, que sai pra comer igual uma louca no final de semana. Como que ela tá sábado, segunda-feira na academia? Ela tá igual uma doida, fazendo todas as aulas de ginástica. Se você é essa doida, solta o coração só pra eu saber aqui. Fazendo um monte de aula de ginástica, treinando, fazendo HIIT, em jejum, claro, né? Tem que ter o jejum. Tem que ter o jejum pra quem cagou no final de semana. Ela vai começar no jejum na segunda-feira. E ela sai treinando igual uma louca. Então ela decidiu que ela vai fazer a musculação, que ela vai correr depois e que depois ela vai fazer mais uma aulinha de spinning. E de noite, se bobear, se der tempo, ela vai voltar pra fazer jump e step. Ou seja, essa pessoa já passou na academia 4 horas, pelo menos, sem perceber, certo? Por que não pode, gente? Por que não pode? Primeiro que a gente não pode hoje em dia por causa do Covid, que você não pode extrapolar 1 hora dentro da academia, certo? Não seja a mala que fica horas lá. Deixa eu contar uma coisa agora, sério. Por que treinar muito vai jogar contra o seu emagrecimento? A gente tem um bendito de um hormônio que ele chama cortisol. É um hormônio do estresse. Treinar gera estresse no nosso organismo. Treinar muito gera muito estresse no nosso organismo. Se esse cara for liberado, acabou.
você vai reter líquido, você vai ficar mais nervosa, você vai começar a dormir mal, enfim, vai zoar toda a parte hormonal do seu corpo. E aí, se esse cara aqui, ó, aparecer na jogada, muitas vezes, até se você estiver se alimentando bem, ele vai atrapalhar. Ele vai jogar contra. Ele vai ser aquela sogra mala que tem ciúmes do filho, sabe? Ela vai ser o cara, o cortisol. Então você não pode. É o que eu tô falando, o nosso corpo, ele tem ação e reação. Se você ataca ele, ele desenvolve formas de compensar esse ataque. Você tem que ser mais inteligente do que ele. E ele faz isso para manter a nossa sobrevivência, certo? Porque treinar, outro motivo que a gente não pode treinar muito, as lesões, gente. No começo que você tá empolgada, você pode até achar tudo lindo, maravilhoso. Agora solta o coração para quem nunca ficou com o joelho doendo, para quem nunca saiu de uma aula ou até às vezes torceu a perna numa aula. Às vezes você torce a perna, você torce o pé, né, numa aula, é porque você já tá cansada. O seu sistema já neuro não tá mais coordenando, entende? Você começa a ficar descoordenada. Você já percebeu que às vezes você sai meio descoordenada, você pisa em falso? Já deu, seu sistema nervoso central já deu. Então, o problema de você ter uma lesão é altíssimo. E, gente, se você se lesionar um joelho, quem aqui já teve um lesão no joelho, é um negócio que para recuperar depois, meu irmão, não recupera não, viu? Nunca mais você é a mesma. Quando a gente fala de articulação, gente, a gente nunca mais é a mesma depois dela ser lesionada. Quem tá aqui sabe que é uma hernia de disco, quem sabe que é solta um coraçãozinho, sabe que é um rompimento de ligamento, e isso é de excesso de atividade física ou em algum momento por você ter treinado ou ter dado carga excessiva para a articulação. Então o seu corpo, ele não vai aguentar, ele não aguenta fisiologicamente, ele não aguenta estruturalmente, que são as partes das lesões. E aí o que acontece? A maioria das pessoas que querem treinar muito, o que elas fazem, gente? Quem treina muito não treina nada direito. Me desculpa, se você consegue fazer 2, 3 aulas, você não tá fazendo nada direito. Ou então quem tá puxando as aulas tá ali só te agradando, só alisando a carninha, entende? Ou eu tô falando de fisiologia, não tô falando o que eu acho, tá? Agora esquece, eu não tô falando mais do que eu acho, que eu vivi. Tô falando de fisiologia. O corpo, ele consegue se submeter a um treino bem e eficiente durante 60 minutos. Depois disso você tá enchendo linguiça, tá? Então, gosto de treinamento de circuito? Não gosto. Não dá o resultado que eu quero de perder gordura e ganhar massa magra. Gosto de aula de ginástica? Não gosto. A não ser que for uma pessoa muito fora do eixo e que dê uma aula muito puxada e que a aluna também for muito fora do eixo e faça aquela aula insanamente assim, ó, no seu máximo. Opa, peraí, gente. Peraí, que acabou a energia. Voltamos! Rio de Janeiro não brinca com nós, não, meu irmão. Onde a gente tava, onde a gente parou. Uhul! Blackout! Eu já acendi a lanterna do celular. Vocês ficam aqui comigo, viu, filho? Se cair aí é tudo as paranauê, nós acendemos a lanterna do celular. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? A pessoa que ela treina demais, ela não treina nada direito. Nada. Ela faz tudo meia boca, tudo cagadinho. É verdade, você gosta de ouvir isso ou não. Quem já fez aula comigo, quem já fez uma aula comigo e fez 220 volts, eu duvido, se tiver feito certo, você consegue andar depois disso. Normalmente você não consegue andar, certo? Ou não andar, tô exagerando também. Você não consegue, você não tá mais afim, você não quer mais treinar, entende? Você já sentiu que você deu tudo que tinha que dar, sabe? Já deu tudo que tinha que dar. Produtos milagrosos, gente, por que não funciona? Remédio eu já expliquei pra vocês. Se a gente toma remédio, a gente não tá reeducando, a gente não tá sabendo se alimentar direito. E aí quando o efeito acabar, porque ele vai acabar, sinto muito te dizer, você vai voltar a comer, estar comendo um pouco. A parte hormonal, filha, não vai ter como você driblar, não. Com remédios também vai se fuder, não tem como. Farinha seca a barriga? Não tem como, filha, não vai secar a sua barriga. Eu costumo dizer que se tivesse algo que desse resultado, que secasse, eu tava vendendo. Eu ia ser a primeira a falar, gente, compra isso aqui que perde a barriga. Gente, compra isso aqui que perde a celulite. Não tem. Deixa de ser tonta. Para de gastar dinheiro com isso. Para de querer cortar caminho. Para de querer achar que a farinha seca a barriga que sua amiga tá usando. Não é.
existe um negócio que chama efeito emocional. Efeito emocional de uma hora de caminhada é o mesmo efeito emocional da farinha. Você sabe o que acontece? Você gastou seu dinheiro, você comprou lá o seu produtinho, ou você caminhou. Aí chega de noite, aquela pizza que você começa, você vai falar, não, hoje eu vou dar uma maneirada, porque eu gastei lá com um produtinho, porque eu fui caminhar, então hoje eu não vou comer. Ah, não, já sei, vou acordar amanhã e vou fazer um ovo igual eu ouvi a Dai lá postando. Aí ela começa a mudar os hábitos dela. Aí a infeliz acredita que aquele 2 quilinhos ali que ela perdeu foi por causa disso. E não foi, ela só gastou dinheiro à toa, só se enganou, certo? E alimentos fit, gente, eu era a Miss Fitzinha. Então tudo que tinha de alimento fitness eu gastava fortuna, horrores. Pão sem glúten, chocolate de alfarroba e vivia porpeta daquele jeito que vocês me viram, certo? E gastava e ficava atrás de produto fit. Gente, vou te contar uma coisa. Às vezes o produto fit tem mais caloria do que o produto normal. Então não vale a pena, certo? Não inventa a moda. É o básico que dá certo. Bom, dito isso então, eu falei tudo pra vocês do que não dá certo, certo? Alguém de vocês já tentou fazer tudo isso da forma que eu tô apresentando aqui pra vocês? Solta coraçãozinho pra mim, solta coraçãozinho pra mim. Solta coraçãozinho. Já tentou fazer dessa forma que eu apresentei aqui? Passando fome, treinando muito, correndo, fazendo aula de ginástica, parará, periri, pororó, comprando produto milagroso, tomando remédio. Alguém já tentou dessa forma? Solta coraçãozinho pra eu ver quem também. Eu tava junto, gente. Fazer tudo isso aí também. Eu conheço vocês. Fazer tudo isso aí igual também. Beleza, então, gente, qual que é a forma que eu uso, então, pro desafio Power Day, menos 10 quilos em 30 dias, de forma que você perca gordura, mantenha a massa magra, porque a gente não quer só emagrecer, a gente não quer ficar com flacidez, a gente não quer ficar mole, a gente quer corpão, a gente quer colchão, quer bundão, quer tudo mais, obviamente. Primeira coisa, comer muito, mas como assim? Existem muitos alimentos que têm muita baixa caloria, principalmente os que têm muita fibra, que você vai comer muito, você vai fazer pratão e vai ter muita pouca caloria. Então no final o que emagrece é você ingerir menos caloria do que você precisa. É essa que é a sacada. E de preferência manter o consumo alto de proteína e das proteínas magras. Então para tudo existe uma estratégia. Você não tem que ficar passando fome, você não tem que comer pouco. E se for o caso seu de você ter um descontrole alimentar, ou seja, gostar de comer muito, não é para você fazer jejum. Coma de 3 em 3 horas. É regra? Não é regra. Mas é eficiente para quem não consegue controlar a boca. Certo? Isso é uma das estratégias. Beber bastante água e etc e tal. Muito treino? Não. Quem fez lá a Semana Fitness Day viu que eu passo umas certas técnicas que talvez você nunca tenha ouvido falar. A gente precisa saber fazer uma boa divisão de treino, que ele seja intenso, que tenha técnica para trabalhar glúteo, para trabalhar, para empedrar aquela perna do jeito que você quer, para amarrar a sua barriga. A gente tem que ter técnica para tudo isso. Treinar num curto período, mas treinar para valer. E esse treinar para valer, gente, uma iniciante para valer é diferente de uma avançada. A avançada vai usar carga. A iniciante, para ser para valer, ela não precisa usar carga. Ela precisa primeiro entender a técnica. Não adianta você ficar treinando bunda se você não souber nem como é que contrai o caralho da bunda. Você tem que saber fazer, entende? Antes de você correr, você tem que aprender a caminhar, entendeu? Então a gente treina curto. Aí não bastando isso, eu sabia que minhas alunas e eu tinha muito menos tempo ainda. Foi onde eu criei o 220 volts, que algumas de vocês já fizeram e outras não. Que é um cardio de 15 minutos, que gasta de 450 a 600 calorias, comparado, olha só, uma caminhada, gente, de 60 minutos gasta 200 calorias. Pega a proporção disso. E mais uma vez, mas eu dou conta? Claro que dá. Antes de toda a aula eu explico. Iniciante, você vai fazer assim. Avançado, você vai fazer assado. Presta atenção na minha explicação. E é um método que funciona de A a Z. Tanto que eu posto aqui meninas que estão há 1 ano comigo. Depois que elas emagreceram, elas continuam no desafio, obviamente, porque a gente precisa de um tempo para registrar essa mudança. E elas querem melhorar, e a gente continua aperfeiçoando esse físico delas, com a alimentação correta, com a guia alimentar correta, com o treino correto.
com técnica, senão não adianta. A gente tem que usar o cérebro, gente. Não existe aquela frase que quem não usa o cérebro, o corpo padece? Exatamente, é isso, entende? Então em 1 hora você consegue matar, fazer um negócio que funcione, que você vai ficar com o corpo que você quer e não vai ficar se ferrando, se lascando, inventando coisa que não funciona. Produtos milagrosos não funcionam, alimentos fits não funcionam. Gente, eu tô lidando com mulheres que elas são normalmente de 25 a 45 anos. Não tem como eu dizer, fulana, você vai comer um pão que custa R$30. Principalmente se essa pessoa mora com uma família. Como que ela vai comer pra ela? O filho dela vai querer comer junto, o marido dela vai comer junto. Um pão que custa R$30, gente. Não tem nexo, não é isso que vai dar resultado. Precisa ser alimentação que é pra todo mundo. Entende? Sem firula, sem frescura, o básico sempre funciona. Não é o produtinho milagroso que vai dar o resultado que você quer, certo? Então é fazer justamente o contrário de tudo isso que eu falei pra você que não dá resultado. Não dá resultado, por isso que a gente precisa ter uma orientação, a gente precisa ter um caminho certo pra gente não perder tempo. Foi o que eu falei pra vocês, eu fiquei 6, 7 anos perdendo tempo. Porque na literatura estava escrito isso. E eu tive que andar aí por muitos lugares para aprender o que de fato dava resultado. E eu sinceramente não quero que você fique achando que só você não pode ter esse resultado, ou que é inviável para você, ou que, nossa, é simples. É o básico que funciona. É a técnica que dá resultado. É a alimentação limpa que é de boa. Ai, eu preciso ficar pro resto da vida sem comer nada? Claro que não. Eu sempre posto, o problema nunca foi um brigadeiro, o problema é a caixa de brigadeiro. Mas por que você come a caixa de brigadeiro? Porque você tá com fome, você não consegue ter controle. Aí você tá com fome, você não consegue ter controle pelaquela comida que você gosta, entende? Então assim, é muito, né? Porque ela não tem foco, tá? Tá, pode ser, mas você concorda que a parte fisiológica dela não tá cooperando para que ela consiga fazer isso? Então ela sempre volta a estaca zero, ela sempre engorda, ou se ela consegue passar de 4 dias com fome, logo ela vai engordar de novo, então ela sempre fica, né, nesse ioiô. Então, é por isso, gente, o nosso tempo foi muito curto, né, eu tento passar o máximo pra vocês que eu puder em uma aula, certo? Mas eu acho que hoje eu trouxe a ideia aqui mais importante. A nossa aula 2, que vai ser a de amanhã, eu vou tratar de pontos específicos, que eu sei que vocês sempre me perguntam, que é a barriga, a flacidez, como ter o corpo torneado e os glúteos no lugar, certo? Eu sei que um grande problema de vocês é a barriga e amanhã eu quero explicar que não é só alimentação a barriga, não é só abdominal, é um conjunto de coisas que você faz. Como você fazer então para a flacidez ela não vir junto com o emagrecimento, certo? É óbvio que se a gente falar de uma pessoa que vai emagrecer 40 quilos, pode ser que fique com alguma flacidez, não tem como, né? A pele estendeu muito, mas se a gente catar aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. A Ana mesmo, que é um exemplo, ela já emagreceu 30 quilos no desafio, gente. Ela não ficou com flacidez, certo? Aqui é ela hoje em dia, tá? Esse aqui foi o primeiro antes e depois dela. E esse aqui embaixo é como ela está hoje em dia. Então ela não ficou com flacidez. Deixa eu ver se eu tenho mais exemplo aqui pra vocês. Eu não fiquei com flacidez. E olha que eu tinha, hein, bem? Olha aqui, eu tinha. Essa Quem me menina é conhece uma sabe que eu gracinha, sempre fui muito complexada com o meu corpo. 30 Eu dias, 11 nunca quilos. aceitei meu corpo como ele era, sempre me achei muito gordinha. Deixava de Eu vou ir pra postar praia aqui porque depois tinha pra que vocês usar esses biquíni, depoimentos, deixava de certo? usar certas Então, eu vou falar sobre isso amanhã, que eu sei que é um calo aí de todo mundo. Barriga, flacidez, bunda caída, tudo isso, tudo que envolve aumento de massa magra. Quando eu falar de aumento de massa magra, é sobre mudar o seu corpo, tá? A gente consegue ficar com perna, com tudo no lugar se a gente ganha massa magra. Se você perder a massa magra nesse processo, se você fizer algum processo que emagreça, mas ele de forma errada, você vai perder a massa magra. Então você vai perceber que sua bunda vai cair, sua pele vai ficar mais mole. Então eu vou explicar toda essa parte para você amanhã dos erros que você não pode cometer e como são os métodos para perder barriga que eu uso com as minhas alunas. Então se você olhar, é impressionante aí os primeiros dias já da pessoa no desafio aplicando esse método, certo? Infelizmente meu tempo é muito curto e se você tem alguma dúvida eu gostaria muito de responder um a um. Então você pode deixar nos comentários desse vídeo todas as suas dúvidas, todos os seus comentários que eu vou fazer questão de responder. Sobre os assuntos da aula que vem,
Se você perguntar sobre assuntos da aula que vem, eu vou te dizer, olha, a aula que vem assistir ela que eu vou explicar mais detalhadamente. Porque vocês me fazem muita pergunta às vezes no History e eu não consigo, gente, explicar em 15 segundos o que eu levei aqui pra vocês pra explicar em 44 minutos, certo? Então deixa aqui nos comentários que eu acho que vai ficar mais fácil pra mim orientar e poder dar atenção individual pra cada uma de vocês. Deixa aqui nos comentários se você ficou com uma dúvida, ou se você aprendeu alguma coisa, ou se nas aulas que você fez comigo, você pegou o feeling de alguma coisa que você nunca tinha percebido. Eu recebi muito feedback de gente que nunca tinha treinado daquela forma como eu ensinei, a pressão no pé, e gente, eu catei um elemento só que eu expliquei na aula, certo? E cada pessoa tem um método de aprendizagem. Eu sempre troco a forma de ensinar a mesma coisa às vezes para as minhas alunas, porque às vezes a aluna A não entendeu A, mas quando eu explico de forma B, ela fala, ai, é isso, agora eu entendi. Então as aulas sempre são dessa forma para conseguir realmente que entre aquele conteúdo, que entre aquele ensinamento na cabeça dela. Então se você ficou com alguma dúvida, com alguma pergunta, você deixa aqui e eu espero você amanhã para nossa aula 2, que é exatamente sobre barriga, flacidez, como tornear o corpo, né? Como driblar a flacidez e ter um corpo aí legalzão. Fechou? Vou abrir aqui 5 minutinhos para vocês perguntarem, ok? Ativar comentários. Bora lá. Vou pegar aí as melhores perguntinhas. Alguém tem perguntinha? Tenho 5 minutinhos aqui para não ficar muito extenso esse vídeo. Ó, enquanto isso, vou vendo se eu tenho mais aqui para passar. Eu separei aqui, ó, nosso ranking, gente. Ó, a Ana que bateu 30 quilos, a Janai 25 quilos, lembra aquela que eu mostrei lá no começo? Primeiro mês, então, ela bateu 12, segundo ela bateu 17 e agora ela tá em 25 quilos, tá? A Lu, gente, a Lu tem 47 anos e ela já bateu a marca dos 20 quilos, só que agora o objetivo da Lu não é mais balança, é a gente mudar o corpo dela, transformar, perder mais gordura e ganhar massa magra. Então chega num ponto que agora ela... né? Depois que a gente avaliou ela agora tem que fazer essa troca e não mais se preocupar com balança. Então assim, eu tenho que me preocupar com balança? Depende, Flor. Algumas pessoas têm sim que se preocupar com balança, outras não, já não é mais o caso de se preocupar com a balança, tá? Deixa eu tirar aqui, parar de compartilhar. Eu amei a live. Posso beber durante a minha tentativa de emagrecer? Então, Mica, aí, na realidade, o beber você pode, mas aí o ideal é que você deixe para um dia só na semana e controle essa ingestão, porque o álcool ele converte em açúcar. Então essa aqui é a merda do consumo do álcool. Mas isso a gente vai conversar depois sobre a velocidade, quem ajusta é você. O meu método, por exemplo, ele tem a capacidade de te emagrecer 10, 12 quilos. Mas tem pessoas que falam, tá, mas eu acho que eu prefiro ir meio termo, né? Então ela vai ter resultado, obviamente, meio termo, só que ela vai continuar ali mantendo, de repente, uma coisa que ela não tá ainda preparada a abrir mão, certo? Quero ser batata docinha. Ai, linda! Ah lá, ó, a Bianca, ela é uma batata doce nossa, veterana. Eu bebo só que em pouca quantidade. Eu vou tentar trazer o antes e depois da Bianca. A Bianca perdeu barriga, ela mudou o número de cálcio, enfim, ela tá linda, maravilhosa. Então ela já achou um equilíbrio. Então a ideia não é parar, gente, de comer aquilo ou beber. É só você encontrar um ponto de equilíbrio. Não dá, obviamente, pra gente ter muito resultado ingerindo todos os dias doce. Não dá pra ter resultado ingerindo todos os dias álcool. Mas um dia na semana, né, pra degustar, apreciar, é outra conversa, sabe? Eu tenho 42 anos e estou mais de 20 quilos acima do peso. Lu, você viu a Lu que eu postei? 47 anos? E não é só ela, tá, gente? Foi o que eu falei. Eu trouxe a pontinha do iceberg pra vocês. Se vocês olharem lá naquele Instagram que eu falei, tem lá vários antes e depois. Fora os que eu esqueço. E os alunos ficam bravos comigo de eu postar, porque é muita gente. Então, assim, lá já tem uns 2.000 antes e depois. E pra que servem os antes e depois, gente? Não é pra vocês só ficarem olhando. É, de repente, ó, Lu tem 42 anos e 20 quilos pra emagrecer. Aí você vai lá e vê a história dessa Lu que eu tô te falando. E aí você fala, nossa, ela tem mais idade que eu, tem filha e emagreceu os 20 quilos, então é possível. Lembra que eu falei lá no começo da live? O que não me desanimava é ver as pessoas conseguindo aquilo que eu queria.
Então eu tinha na minha cabeça, cara, é possível. Entende? Então os antes e depois servem pra isso. De repente tem alguém ali com o corpo igual o seu. Aí você olha a mudança dela e fala, cara, é possível. E não é possível só pra ela, é pra todo mundo. Entende? Gente, que não é desafio, não perca o Meu problema nem é peso, já eliminei 15 quilos. O negócio é a flacidez, barriga sem bumbum. E tô animada pra você. Exato, Renatinha. Então, ó, aula 2 amanhã pra você, certo? Eu vou explicar, porque na verdade você deve ter emagrecido da forma errada, entende? O certo é você já emagrecer da forma certa para não acontecer tudo isso que você acabou de detalhar pra gente. Tá vendo aí, gente, um exemplo claro de quando a gente faz as coisas que não são da melhor forma, como depois lá na frente a gente tem problemas para resolver, entende? Esses problemas poderiam ter evitado já no começo, você ter perdido seus 15 quilos, só que os 15 quilos de gordura, você provavelmente perdeu massa magra, tá? Dai, a minha questão é essa, a cerveja. Jailma, é o que eu tô falando. Dá pra encaixar todo dia? O resultado vai ser mais devagar. Gente, eu gosto de coisas rápidas, tá? Por que eu gosto de coisa rápida? Primeiro que o rápido me motiva, o rápido me anima. Eu não gosto de pensar numa ideia que eu tenho que levar 6 meses para que aquilo aconteça, principalmente quando é emagrecer, entende? Eu gosto de coisa rápida. Então, de repente, vale a pena você se propor por 30 dias fazer algo rápido, entende? Olha, vou ficar sem tudo. Passados 30 dias, você começa a adicionar novamente aquilo ali que é o seu tendão de Aquiles. Ou você pode também escolher, né, colocar uma vez na semana, sabendo que aqueles 30 dias não vai ser no seu máximo, mas foi o que você conseguiu fazer. Certo? No final de semana o foco continua. Meu problema sempre é o fim de semana. Mas a gente tem como trabalhar isso aí. A Bianca, fui do 44 para o 36. Vem, vocês são lindas. Nem vinho seco? Pode. Só que a quantidade que acontece, o álcool converte em açúcar no nosso corpo, entende? É a mesma função de um carboidrato. Então não é a coitada da tacinha que é o problema, é o álcool que está ali presente. Ele vai converter e vai se tornar açúcar e vai estocar em gordura se você não estiver tendo um déficit calórico, certo? Tenho 66. Será que consigo? Claro que consegue, Sandra. Meu problema é a noite, moro sozinho. Consegue sim. Ai, Thali, nossa, Thali tá com corpo, gente. Misericórdia. Que corpo. Não tá aqui, eu trago amanhã. Trago amanhã o depoimento de uma aluna que, inclusive, ela fazia uso já de insulina. E depois que ela emagreceu 12 quilos em 30 dias, ela abandonou, não teve mais que aplicar a insulina. Então, gente, é o que a gente fala. Eu trago vocês pela estética, mas depois vocês começam a entender que é saúde por trás de tudo isso. Meus amores, façam assim então. Deixa pra mim nos comentários que eu vou voltar e vou responder todos os comentários que vocês tiverem, dúvidas, objeções. Será que é pra mim? Eu já tenho tantos anos, tantos quilos pra perder. E dê uma olhada nessa página de antes e depois, tá bom? Compartilhe comigo também o medo que vocês tenham, o que vocês já tentaram, entende? Ou o que você aprendeu disso aqui que eu te falei hoje. E não percam a aula da manhã às 7 horas da noite sobre como não emagrecer ficando com barriga, ficando com tudo isso aí que a gente já falou, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus, eu espero vocês amanhã.